Por que os demônios pediram os porcos a Jesus? A fascinante história de Jesus, expulsando a legião de demônios para um grupo de porcos, é encontrada em Lucas. A história começa enquanto Jesus viajava na região montanhosa, a leste do Rio Jordão. Esta é a área predominantemente gentílica da Decápole, as cidades gentílicas da região mais ampla. Em seguida, eles navegaram para o país dos Gerazenos, a leste da Galileia. Agora, quando Jesus desembarcou, foi abordado por um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios. Por muito tempo ele não usava roupas e não vivia em uma casa, mas entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele gritou com uma voz terrível das profundezas da garganta e caiu diante dele em pavor e terror. Ele gritou alto: "Que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." A essa altura, Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois o tinha agarrado violentamente várias vezes. Ele estava sob guarda, amarrado com correntes e algemas, mas quebrava as amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 29. Esta é a descrição mais aprofundada de um homem sob o controle de um demônio que encontramos na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem havia sido possuído por um demônio. Ele não usava roupas e vivia mais como um animal selvagem do que um ser humano. Não vivia em uma casa, mas era levado para o deserto pelo demônio, contrariando a lei judaica e a inclinação humana natural. O homem continuava a viver entre os túmulos, entre os decadentes e os mortos. Ele possuía níveis sobrenaturais de poder, quebrando suas amarras. Estava atormentado a ponto de se destruir. Marcos, capítulo 5, versículo 5. Noite e dia, ele gritava constantemente entre os túmulos e nas montanhas, ferindo-se com pedras afiadas. O homem tinha uma força incontrolável, pois frequentemente era amarrado com correntes nos pés e com correntes. Ele rasgava as correntes e quebrava as algemas em pedaços. E ninguém era forte o suficiente para subjugá-lo e domá-lo. Marcos, capítulo 5, versículo 4. Esse indivíduo costumava ser residente da vila junto com os outros habitantes. No entanto, devido ao seu comportamento errático e selvagem, as pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Eles o acorrentaram para evitar que ferisse outras pessoas, mas ele conseguiu se soltar das correntes várias vezes. No final, conseguiram expulsá-lo da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia: ele mesmo. A Bíblia descreve que ele era conduzido pelos demônios da mesma forma que um cavalo é guiado por seu cavaleiro, ou um navio é remado por sua tripulação. Também lemos que encontrou um certo homem, o que sugere que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído por Jesus. O homem não conseguia se libertar, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito impuro. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes." Este era o espírito demoníaco dentro do homem possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, às vezes, impõe sua própria personalidade sobre a personalidade do corpo hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo de hoje, devemos ter cautela para não ignorar o problema nem exagerar na suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como uma pessoa se torna possuída por demônios. Superstições, jogos supostamente inofensivos, práticas ocultas, espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a decepção para o crente e perigo demoníaco real para o incrédulo. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que parece funcionar. Infelizmente é alguém em ação, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam os homens porque desprezam a imagem de Deus e tentam degradá-lo e deformá-lo.
Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos: manchar a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são restritas em relação aos cristãos, pois os espíritos demoníacos foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Quando ele desarmou os governantes e autoridades, aquelas forças sobrenaturais do mal operando contra nós, ele fez um exemplo público deles, exibindo-se como cativos em seu desfile triunfal, triunfando sobre eles através da cruz. Lemos: Eu te imploro, não me atormentes. Isso foi uma observação irônica, pois o homem era frequentemente afligido pelos demônios, que o dominavam em corpo, mente e alma, mas ele pensava que Jesus poderia atormentá-lo. Lucas capítulo 8, versículos 30 a 33. Então Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles continuamente imploravam a ele para não ordenar que fossem para o abismo. Agora, uma grande manada de porcos estava pastando na montanha. Os demônios pediram permissão a Jesus para entrar nos porcos, e ele lhes deu permissão. Então, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo barranco íngreme para o lago e se afogou. Qual é o seu nome? Para obter autoridade sobre o demônio e libertar a pessoa possuída, os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio. No entanto, Jesus não usou o nome que aprendeu nessa troca. Ele tinha autoridade sobre os demônios que ia muito além das superstições da época. Provavelmente, Jesus perguntou o nome do demônio para entender a amplitude completa do problema, sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana normalmente consistia em 6.000 homens, o que sugere que o homem estava possuído por um grande número deles. Eles imploraram para que Jesus não os ordenasse a sair para o abismo. Os demônios que habitavam esse homem não queriam ser aprisionados no abismo, que é o poço sem fundo descrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Aparentemente, é algum lugar de aprisionamento para certos espíritos demoníacos. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, afirma: Eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, o poço sem fundo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, destruição. Em grego, ele é chamado Apolion, destruidor. Esses demônios não queriam se tornar inativos, pois embora seja outro inferno para o diabo estar ocioso ou de outra forma mal ocupado, os demônios preferem qualquer ação. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que demônios podem habitar corpos de animais pode parecer estranha, mas esse conceito também é mostrado em Gênesis, capítulo 3. Também era apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos. Observe que os demônios nem sequer podem afligir porcos sem a permissão de Deus. Assim, como um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus, quão pequeno é o poder da malícia deles, a ser temido por aqueles que têm Deus como sua proteção e protetor. Satanás preferiria afligir porcos do que não fazer mal algum. Ele é tão aficionado pelo mal que trabalharia isso até em animais, se não pudesse fazê-lo em homens. Jesus permitiu isso porque o momento da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos diz que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses capítulo 2. Provavelmente Jesus perguntou o nome do demônio para entender a amplitude completa do problema, sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana normalmente consistia em 6.000 homens, o que sugere que o homem estava possuído por um grande número deles. Eles imploraram para que Jesus não os ordenasse a sair para o abismo. Os demônios que habitavam esse homem não queriam ser aprisionados no abismo, que é o poço sem fundo descrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Aparentemente,
é algum lugar de aprisionamento para certos espíritos demoníacos. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, afirma: Eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, o poço sem fundo. Em hebraico seu nome é Abaddon, destruição. Em grego, ele é chamado Apollyon, destruidor. Esses demônios não queriam se tornar inativos, pois embora seja outro inferno para o diabo estar ocioso ou de outra forma mal ocupado, os demônios preferem qualquer ação. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que demônios podem habitar corpos de animais pode parecer estranha, mas esse conceito também é mostrado em Gênesis, capítulo 3. Também era apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos. Observe que os demônios nem sequer podem afligir porcos sem a permissão de Deus. Assim, como um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus, quão pequeno é o poder da malícia deles, a ser temido por aqueles que têm Deus como sua proteção e protetor. Satanás preferiria afligir porcos do que não fazer mal algum. Ele é tão aficionado pelo mal que trabalharia isso até em animais, se não pudesse fazê-lo em homens. Jesus permitiu isso porque o momento da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, nos diz que, na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses, capítulo 2. Segundo suas superstições, o demônio deveria ter a vantagem sobre Jesus, mas não teve. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então, toda a multidão pediu a Jesus que partisse. Parecia que não se importavam de ter aquele homem possuído e atormentado entre eles, mas se importavam de ter Jesus por perto, então pediram a ele que fosse embora, e ele o fez. O trabalho que Jesus fez havia reunido toda a multidão, e todos se juntaram para falar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Ali estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a própria bênção deles. Horrível era a oração deles, mas ela foi ouvida, e Jesus partiu de suas terras. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes elas afastam Jesus, e ele pode partir se for pedido. Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. Mas o homem de quem os demônios tinham saído continuou a implorar, suplicando para ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte sobre todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você. Então o homem partiu, proclamando por toda a cidade as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. O homem de quem os demônios tinham saído. Esse é um nome maravilhoso. Talvez pelo resto de sua vida, esse homem fosse conhecido por um nome que lembrava a grande obra de Jesus por ele. Inicialmente, esse homem, antes possuído por demônios, sentou-se aos pés de Jesus, mas depois só queria estar com Jesus, seguindo-o como discípulo. Lucas, capítulo 8, versículo 35. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Elas vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e ficaram assustadas. O anseio deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava apenas interessado no que Jesus poderia. Provavelmente, Jesus perguntou o nome do demônio para entender a amplitude completa do problema, sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana normalmente consistia em 6.000 homens, o que sugere que o homem estava possuído por um grande número deles. Eles imploraram para que Jesus não os ordenasse a sair para o abismo. Os demônios que habitavam esse homem não queriam ser aprisionados no abismo, que é o poço sem fundo descrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Aparentemente, é algum lugar de aprisionamento para certos espíritos demoníacos. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, afirma: Eles têm um rei sobre eles,
o anjo do abismo, o poço sem fundo. Em hebraico seu nome é Abaddon, destruição. Em grego, ele é chamado Apollyon, destruidor. Esses demônios não queriam se tornar inativos, pois embora seja outro inferno para o diabo estar ocioso ou de outra forma mal ocupado, os demônios preferem qualquer ação. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que demônios podem habitar corpos de animais pode parecer estranha, mas esse conceito também é mostrado em Gênesis, capítulo 3. Também era apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos. Observe que os demônios nem sequer podem afligir porcos sem a permissão de Deus. Assim, como um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus, quão pequeno é o poder da malícia deles, a ser temido por aqueles que têm Deus como sua proteção e protetor. Satanás preferiria afligir porcos do que não fazer mal algum. Ele é tão aficionado pelo mal que trabalharia isso até em animais, se não pudesse fazê-lo em homens. Jesus permitiu isso porque o momento da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, nos diz que, na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público de sua derrota e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses, capítulo 2. Segundo suas superstições, o demônio deveria ter a vantagem sobre Jesus, mas não teve. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então, toda a multidão pediu a Jesus que partisse. Parecia que não se importavam de ter aquele homem possuído e atormentado entre eles, mas se importavam de ter Jesus por perto, então pediram a ele que fosse embora, e ele o fez. O trabalho que Jesus fez havia reunido toda a multidão, e todos se juntaram para falar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Ali estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a própria bênção deles. Horrível era a oração deles, mas ela foi ouvida, e Jesus partiu de suas terras. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes elas afastam Jesus, e ele pode partir se for pedido. Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. Mas o homem de quem os demônios tinham saído continuou a implorar, suplicando para ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte sobre todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você. Então o homem partiu, proclamando por toda a cidade as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. O homem de quem os demônios tinham saído. Esse é um nome maravilhoso. Talvez pelo resto de sua vida, esse homem fosse conhecido por um nome que lembrava a grande obra de Jesus por ele. Inicialmente, esse homem, antes possuído por demônios, sentou-se aos pés de Jesus, mas depois só queria estar com Jesus, seguindo-o como discípulo. Lucas, capítulo 8, versículo 35. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Elas vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e ficaram assustadas. O anseio deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava apenas interessado no que Jesus poderia